Em meio à guerra, a Rússia não cortou gás para a Bulgária e Polônia, elas que não pagaram a Gazprom. O conflito no leste europeu resultou em efeitos catastróficos para a economia e o modo de relacionamento entre nações em todo o mundo, impondo um alerta vermelho de abastecimento energético ibérico na Europa, nunca antes vista após a Segunda Guerra Mundial. A empresa estatal russa Gazprom interrompeu em 27 de abril o fluxo de gás para a Polônia e Bulgária em uma grande escalada e disse que manterá o fornecimento desligado até que os dois países paguem combustível em rublos, conforme as exigências de Moscou. Os preços do gás na Europa subiram 20% por conta do conflito iminente no leste europeu, apesar de refletir no mundo inteiro que paga o preço pela falta de cordialidade diplomática entre as duas maiores potências, Estados Unidos e Rússia. Diante da subida, os preços logo caíram quando se descobriu que algumas empresas europeias tomaram medidas para atender às demandas de Moscou, reduzindo o risco de um corte mais amplo. São os reflexos da própria série de sanções econômicas internacionais do Ocidente impostas contra a Rússia, pagando o preço com a própria moeda. Neste mundo globalizado, não é suficiente possuir dinheiro, é preciso diplomacia e estratégia. Talvez Vladimir Putin não acreditava numa guerra estendida como está em curso no leste europeu, porém sabe usar suas peças do xadrez e vem tirando vantagens importantes no cenário energético para conter o auxílio bélico da OTAN e dos Estados Unidos diretamente para sua vizinha, Ucrânia. A União Europeia ainda não respondeu ao corte da estatal russa, que não recebeu pagamento da Bulgargaz, a empresa da Bulgária, e da PGNiG, a empresa da Polônia, ambas responsáveis por receber os combustíveis da Gazprom, e sem pagamento não há produto. Esta situação delicada para as duas nações pode se estender ainda às outras da comunidade europeia, à medida que tentam levar à risca as sanções. Uma burrice que poderá custar milhões de vidas nos próximos meses do fim da primavera e verão europeus. Autoridades na Europa chamam a ação de Moscou de chantagem e realizarão uma reunião de emergência. Vale destacar que não foi Moscou que cessou o fornecimento, mas a empresa Gazprom, após o não pagamento dos produtos. Ainda não houve nenhuma ação da Alemanha, o país mais dependente do gás russo. Na semana passada, a União Europeia deixou a porta aberta para um possível compromisso, mas a decisão de fechar as torneiras dos membros da União Europeia, como Polônia e Bulgária, provavelmente torna uma solução menos politicamente palatável. Estima-se que o principal armazém de gás búlgaro está atualmente com 18% da capacidade e o governo trabalha em alternativas desde o início deste mês para tentar superar a dependência do gás russo, 90% do total consumido na Bulgária. A capacidade da União Europeia de permanecer unida agora pode ser testada. À medida que os prazos de pagamentos começam a vencer, governos e empresas em toda a Europa precisam decidir se cumprem as novas regras ou enfrentam a perspectiva de racionamento de gás. No mês passado, o presidente Vladimir Putin chocou os governos e os mercados europeus a exigir que o gás fosse pago em rublos, por meio de um mecanismo complicado que envolve a criação de duas contas bancárias vinculadas para lidar com a transação de câmbio. A União Europeia, em princípio, rejeitou a exigência, dizendo que violaria as sanções e fortaleceria a mão da Rússia. Porém, as nações executaram pagamentos através do intermédio de bancos que converteram os valores em rublos, assim repassados a Moscou. Muitos utilizaram o próprio banco da Gazprom. A União Europeia obtém 40% do seu gás da Rússia. Se é para se livrar dessa dependência, precisa buscar sua energia em outro lugar. A questão é de onde. O gás já é canalizado da Noruega, mas esses gasodutos já estão operando na capacidade máxima. A União Europeia obtém relativamente pouco do Mar do Norte. Novos suprimentos terão que vir de mais longe, na forma de gás natural liquefeito, o GNL, o gás que foi resfriado e liquefeito para ser transportado. Mas já existe uma competição intensa por suprimentos de GNL de países como Argélia e Catar, e isso está elevando os preços.
Os 50 bilhões de metros cúbicos de gás por ano dos Estados Unidos, mais que o dobro da quantidade atual, certamente serão as apostas da Europa, um dos motivos para os americanos não impedirem a guerra no leste europeu. Também há pontos de interrogação sobre quanto gás os Estados Unidos podem fornecer, com que rapidez podem aumentar as exportações para a União Europeia e quanto custarão esses embarques. A União Europeia tem desfrutado de gás barato há muitos anos e agora parece ter aceitado que a era está chegando ao fim e novamente se curvarão aos Estados Unidos, que vem dominando e comprando empresas energéticas importantes no Oriente Médio e África. Os Estados Unidos pressionam as nações europeias a não adotarem qualquer saída para pagar a Rússia. Na semana passada, sugeriu que isenções podem ser possíveis. A empresa Uniper SE, a grande compradora alemã de gás russo, disse acreditar que pode continuar comprando gás sem violar as sanções. De acordo com uma pessoa próxima à gigante de gás russa Gazprom PJSC, 4 compradores europeus de gás já pagaram pelo fornecimento em rublos e 10 empresas abriram contas no banco próprio da Gazprom, a Gazprombank, que lhes permitiriam cumprir as novas regras de pagamento. A próxima série de pagamentos deve ser paga na segunda quinzena de maio. Todos os olhos estão voltados para a Alemanha e para a Itália, ambas fortemente dependentes da energia russa. A jogada de Putin praticamente remove do potencial kit de ferramentas de sanções da União Europeia a opção de sancionar o gás russo. Quando anunciou a demanda pela primeira vez, Putin disse que a mudança de pagamentos para rublos ajudaria a proteger as enormes receitas de gás da Rússia de sanções ou apreensão pela União Europeia. A medida também parecia destinada a garantir que o Gazprombank, um dos poucos grandes bancos estatais russos não atingidos pelas sanções mais severas, permanecesse praticamente intocado. Putin também destacou repetidamente os custos econômicos e políticos dos preços mais altos da energia na Europa, sugerindo que a Ucrânia pode acreditar que os governos ocidentais não serão capazes de suportar a pressão doméstica de um corte enquanto Moscou puder, e assim Putin fará com base em suas estratégicas bélicas estendida no leste europeu e econômica para fortalecer a moeda russa. Contribua com o canal doando qualquer valor para a chave Pix, canal aramilitarov@gmail.com. O canal agradece a sua atenção.